Pedro Marcelo Panela, Paes, Curumim, por favor. Falando sobre Memphis Depay. Ele está se sentindo bem melhor, está sentindo com mais confiança, vai fazer trabalhos no campo, com todo o cuidado para voltar o quanto antes e a performar. Ou falar sobre o Memphis, assim, é repetitivo, mas é necessário. Porque é um tema que sempre chama muita atenção. Nossa intenção é de permanência dele, entendemos que ele quer permanecer, se sabe que tem que se fazer um ajuste contratual ao qual ele entende que deve ser feito, ele sabe que para permanecer no Corinthians esse ajuste é necessário. Então as coisas caminham no bom sentido para dar certo. A gente está buscando parceiros para viabilizar, né, e já tem contatos aí iniciais de parceiros que demonstraram interesse, então eu vejo com otimismo a possibilidade de permanência dele. O Diniz quer muito trabalhar com ele por mais tempo, né, não só essa reta final, então vamos tentar viabilizar isso, porque tem a boa vontade dele, tem o desejo do clube, tem o desejo da comissão técnica, tem o desejo muito grande aqui do torcedor também, ele quer ficar aqui no Brasil, quer ficar no Corinthians, a gente está buscando viabilizar isso. Muito bem. Vessa, vale quanto pesa, não? É isso, eu tava procurando o Curumim. Olha que momento. Reflexo, né? Lembra da história do beisebol que a gente falou hoje, né? Dá uma listrada no símbolo. Só para contextualizar, porque parece aí uma... gravaram o que é sem autorização, não foi muito isso não. Memphis com Mauro Van Basten, certo? E Fernando Diniz. São dois holandeses. São dois holandeses. O Paz começou a bater um papo lá com jornalistas e aí foi autorizado todo mundo a gravá-lo. Alguns com imagem, outros sem imagem e tal, mas por isso que o contexto ali, não é que ninguém gravou ele. Isso era na sala de imprensa. Parece rádio. Parece por isso, acústica, porque não teve microfone, não teve nada. Cada um precisava pôr o celular ali, gravar, enfim, e ouvi-lo. Então, esse é o contexto da entrevista. Ele fala que o Memphis está disposto não só a ficar, mas também a reduzir a parte do seu contrato ou cláusulas do seu contrato, estou imaginando, algumas benesses, alguma coisa, e que o Corinthians também tem interesse em ficar com ele. Então, as partes, nesse sentido, estão juntas, assim, um querer ficar e o outro querer que ele continue também. Só que tem que ter esse enquadramento financeiro em termos de cláusulas e tudo mais, e que ele diz que o Memphis já passou isso para a diretoria, que vai sim aceitar algumas diminuições. O problema todo é que você tem uma dívida gigantesca com ele por várias coisas, direitos de bônus que estão atrasados, você tem as luvas também, foram 2 ou 3 períodos de luva que também estiveram atrasados, e aí a somatória está batendo aí praticamente 40 milhões, que é o que o Corinthians deve, então vai ter que acertar essa situação, né? Não é só o para trás, para frentemente, como diria Massini, mas também o para trásmente que tem que ser resolvido com ele. Neste momento, o que está acontecendo muito com o torcedor é o seguinte, tem os dois extremos, os que amam e que querem a sua renovação de qualquer maneira, e os que não querem a sua renovação de jeito nenhum, porque acham que não vale a pena. É mesmo? E ponto. E ninguém vai demover essa galera daqui, nem essa galera daqui. Ninguém demove. Porque essa daqui está convicta que não vale a pena e essa daqui está convicta que vale muito a pena. Eu vou excluir esses dois lados aqui, ó. E vou pegar a imensa maioria, que são hoje torcedores que, na sua imensa maioria, estão reticentes. E cabe a ele agora voltar a jogar e, de novo, trazer essa imensa maioria que eu percebo hoje para o lado dele, que hoje não estão do lado dele. Não estão contra, mas não estão a favor, porque ele simplesmente está com esse problema muscular. Ele já começou a ir para o campo. A tendência é que tenha alguma oportunidade já de jogar volta no Peñarol, que já é na quinta-feira, claro que não de titular, aquela coisa de ganhar minutos e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você faz uma enquete, antes dele se machucar, ele mete o golaço na Vila e dá o passe absurdo para o Bidu empatar contra o Flamengo. Daria uma imensa maioria querendo a sua renovação. Ele sai de cena com um problema muscular, que ele não tem culpa, mas sai de cena, e hoje a discussão é, vale a pena ou não vale? E aí tem muita gente em cima do muro. Então acho que cabe a ele, a partir de agora, retomar isso daí, voltar a jogar, mostrar a qualidade que ele mostrou em diversos jogos, tanto que ele tem hoje, em minutos, 60 jogos pelo Corinthians. O total dá 7-7, mas o minuto, se você colocar no minuto, porque teve jogo que ele entrou 4 minutos, 5 minutos, poupou o time titular, ele só entrou no final, enfim, teve momentos assim. Se você diminuir 5 mil e poucos minutos pelos 90, dá 60 jogos. Ele tem 20 gols e 15 participações com assistência. Então são 35 participações em 60 jogos completos. O que dá melhor do que se fosse a cada 2 jogos um gol, uma assistência, fora os 3 títulos conquistados e algumas outras coisas. Então, assim, eu sigo no mesmo pensamento. Eu acho que o Corinthians tem que renovar. Esse cara mudou muito a mentalidade do clube, a mentalidade vencedora para os jogadores. É um cara que agrega, que faz o Yuri crescer muito do lado dele, porque o Yuri passa a não ser o único protagonista do ataque e aí cresce muito ao lado dele. Eu sou muito a favor. Tem que dar uma enquadrada na parte financeira? Obviamente
obviamente que tem. Isso eu também, obviamente, eu não sou idiota de mantém o mesmo contrato, ele está agora 2 anos mais velho. Então, ele dá para se enquadrar um pouquinho. Mas aquela coisa, não renova de jeito nenhum, mas eu tô longe de ser esse jogador, esse tipo de ter esse tipo de impressão, mas tô longe disso. Eu acho que sim, daria para fazer uma composição com ele bacana, mas é claro, o clube tem que acertar o que deve, porque o cara aceitou um contrato, deram um contrato, ele aceitou, agora tem que honrar, o Corinthians não pode ficar devendo a bala toda que está devendo para ele. Deixa eu entender uma coisa aqui e provocar você que está em casa ou assistindo a gente no YouTube também, com base na opinião dos outros dois. Você falou do campo, me parece que tudo que você falou ajuda o Yuri, ganhou título, tem motivos mais jovens, enfim, são só coisas boas. Se fosse no Palmeiras com dinheiro, alguém discutiria se era importante renovar, Mancini? Eu acho que a discussão técnica, eu acho que ela fica um pouco fora da discussão. A questão técnica e esportiva, o Vessone já colocou aí, né? Ele joga muita bola, ele sabe jogar bola. Agora, ele está em declínio também, né? Ele vai para sua última Copa do Mundo, ele ficou mais velho nesse tempo. Agora, a questão de gestão é indiscutível, indiscutivelmente não cabe. Mas isso pro Corinthians, o Corinthians vai continuar vivendo neste lugar onde ele vive, né? E enquanto isso, quem vai mandar é o outro, é o Flamengo. É inacreditável. O Corinthians faz coisas inacreditáveis. Eu renovaria o contrato do Memphis se ele pudesse assumir a cadeira do Stabile também. Porque ele efetivamente tem mais noção do que significa o Corinthians com 1 ano e meio que ele está aqui, do que o presidente do Corinthians, e o conselho do Corinthians, e o presidente do conselho, do COF, sei lá eu do quê. Porque essa gente não sabe exatamente do que se trata o Corinthians, né? Que é um desperdício inacreditável, cara. Olha... Vou contar para vocês, é muito desperdício de dinheiro, de gestão. Enfim. Então, é óbvio, para quem quer entrar num mundo que seria de organizar as suas contas, 2, 3 anos, fazer sacrifício, parar de gastar mais, diminuir o déficit, ladainha que vocês conhecem. O Corinthians não quer fazer isso, não vai fazer isso. Então, cara, o que eu posso fazer? Ô Arnaldo, há 2 anos o Corinthians podia ter ido para a Série B. Com ele, escapou, ganhou a Copa do Brasil. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. O Corinthians só iria para a Série B com aquele time se... Acho um desastre. Sei lá. Okay. Mas tava no caminho. Eu acho que ele mudou o patamar do time, sem dúvida. Mas o Corinthians, para mim, escaparia com ou sem. Acho que a tentativa de trazê-lo era... E além como foi o ano passado. Antes de você só completar o que ele está falando só um pouco, o gol mais importante para mim do Memphis não é a final da Copa do Brasil. É contra o Atlético Paranaense. O Corinthians faz 2-0. No final do primeiro tempo, toma um 2-2. A Neoquímica Arena, 45 mil... Entra numa catarse, numa depressão no intervalo. Tinha tomado o empate do Inter, esse custão igualzinho, né? Rodada... Era o 18º colocado. O Corinthians era perto de último colocado com aquele empate. Volta, ele bate uma falta, faz o 3-2, aí vem o quarto, o quinto, acaba 5-2 o jogo, e aí a partir dali começa a arrancada de 7 vitórias seguidas. Vai então, para Libertadores, ganha uma Copa do Brasil. As 9 vitórias seguidas. Se não é aquele gol dele, olha, pelo que o jeito que o clube ia ficar ali. Pois é, mas assim, ainda faltavam 10 rodadas, 3 rodadas, e o time do Corinthians era forte também, mas tudo bem, foi simbólico mesmo, naquele momento. A questão para mim, ela tem da permanência, a parte financeira que o Mancini já colocou. Isso é bobagem. O Vessone tocou um pouco. Mas na parte esportiva, primeiro a gente tem que separar. Já deu certo, né? A parte esportiva, que poderia ter dado errado, o cara poderia ter fracassado, como o Rames Rodrigues da vida, etc e tal. Não, deu certo. A minha questão principal para esportiva dele é o motivacional. Pós-última Copa, o envolvimento, sendo, já falei aqui, tratando-se de uma pessoa que não é só jogador de futebol, é um cara que tem múltiplos interesses. E não estou dizendo isso, não estou fazendo uma crítica, não. É uma característica. Se ele continuará tão envolvido como ele esteve nessa primeira passagem. Isso é difícil de você garantir, porque você pode conversar, não, eu... Tô motivado. Conta comigo. É só na hora que acontecer, né? Pra saber. Isso é muito arriscado, né? Para um clube. Passando a Copa. Passando a Copa como ele... Passando a Copa, um estrangeiro, embora ele tenha se adaptado bem ao país, mas... Que é a dúvida que a gente tem do Neymar, a mesma coisa, mesma né? coisa. Aí, guardando as proporções, a mesma coisa. O Ronaldo Fenômeno, depois que não consegue ir pra Copa de 10, ele... É outra pessoa. Ele meio que engorda, meio que dá uma largada. Não tinha muito mais jeito. É uma dificuldade grande para você antecipar o que vem por aí, né? E aí é um dilema. Ô, Vessa, você está dinizado já? Você é um adepto do dinizismo ou não? Não, ainda não. Não, porque eu acho que ele nem começou ainda a tentar colocar as ideias dele, os problemas também ainda não começaram. Às vezes ele
aquela coisa de perder a cabeça na beira do campo também não começou. Às vezes ele sobe o tom nas coletivas, isso também não começou. Então, como ele não viveu ainda muitas das coisas ruins, está tudo meio que no mar de glórias ainda, né? 3 vitórias, liderança de Libertadores e 2 empates no Brasileiro, um fora de casa em Salvador e um no derby naquelas circunstâncias. Então, eu acho que por enquanto está indo tudo bem, mas eu ainda quero esperar um pouco aí, sinceramente. Vamos ver números dele, então, nesses 5 primeiros jogos. Fernando Diniz à frente do Corinthians. 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 5 gols marcados até aqui, 73,3% de aproveitamento. E o dado que não está aí que é importante, que é nenhum gol tomado, né? Fez 5 e não tomou nenhum nesses 5 jogos, até o que foge um pouquinho da característica dele. É um negócio que chama atenção e pelas circunstâncias, inclusive, né? É bem possível que o melhor resultado tenha sido o 0-0 com o Palmeiras. Olha, talvez sim, porque o Platense e o Santa Fé em casa... É Libertadores, tudo, mas acho que pegar o Palmeiras na circunstância que foi e não perder, realmente, talvez tenha sido o melhor resultado, sim. Isso daí você tem razão. Muito bem. Você que sempre foi um apreciador do trabalho do Fernando Diniz, como é que está vendo ele nesse começo aqui? Então, acho que ele está pisando em ovos, né? Primeiro ele abraçou a comunidade, a fiel torcida e tal, todo o esforço, que eu já até estou me tornando repetitivo nisso, né? Ele entendeu onde estava indo, do que se tratava, né? Que é um clube peculiar, a relação da sua torcida com o time, com a comunidade, com os conselheiros, meu Deus. Então ele entendeu isso rápido, fez um esforço para isso e está colocando aos poucos o modelo dele, né? Eu já comecei a ver esse modelo no jogo lá contra o Barra. Muitos jogadores de um lado de campo para trabalhar a bola. Vamos ver, cara. O Diniz, em pontos corridos, é uma lástima, né? É uma dificuldade danada. Mas ele, inegavelmente, começou bem. O Corinthians está na zona de rebaixamento, mas não é por causa dele, né? Não. É uma herança que já pegou. O time não ganha 9 jogos do Brasileiro. Com ele 2, com o Dorival foram 7. Só para não deixar passar, antes de trocar o assunto, eu falei rápido ontem, Corinthians soltou o balanço, não saiu oficialmente, mas já vazou para a imprensa, e o balanço apontou então o final de 25, 1º de janeiro de 25 a 31 de dezembro de 25, com menos 143 milhões no vermelho. Isso quer dizer que o Corinthians, a cada mês, pensa na sua empresa que você trabalha, ou que você é dono e tal, fechando todo mês no vermelho com 12 milhões. 12 milhões a menos, 12 milhões, 12 milhões, 12 milhões. Essa foi a situação do Corinthians em 25. E olha que ganhou o título paulista e da Copa do Brasil, com premiações e tudo mais, renovou o contrato com a fornecedora de material esportivo, um dos maiores contratos da América do Sul, renovou também seu contrato com a patrocinadora Master, o segundo maior contrato do país, enfim, mesmo com receitas novas e tudo mais, fechou só com 850 milhões de receita, abaixo de 1 bilhão, muito longe do Palmeiras e muito mais longe ainda do Flamengo, o que também foi horrível. E esse é o número final. Tem 2 coisas que é preciso ser destacada. A primeira é de que entrou um acordo para poder fechar só em menos 143 milhões, houve um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, o Corinthians tinha uma dívida com esse órgão do governo de 1,2 bilhão, que reduziu para 679, porque você tira os juros depois que você faz o acordo. O impacto na dívida mesmo, você não tira 600 da dívida, porque tem juros. Tal. O impacto foi de 214. Então, impacto positivo. O problema todo é que esse acordo, de acordo com a auditoria externa, que avalizou o balanço do Corinthians, a auditoria diz que o acordo foi assinado dia 2 de fevereiro de 26. Ou seja, como que você entra no balanço em 25, um acordo que você assinou em 2 de fevereiro? O Corinthians alega que no documento do clube, que foi dia 2 de janeiro, e que dia 1 era feriado, e o órgão lá do governo estava fechado, mas que foi fechado até 31 de dezembro. Então, isso daí, cara, é um prato cheio para a oposição, isso daí o clube tem que se explicar melhor. Eu não vou ficar nessa, não, o acordo já estava fechado, só foi assinado. O clube põe no documento 2 de janeiro, a auditoria põe 2 de fevereiro. Então, isso é um caso, para mim, muito importante, que tem que ser... O CORE foi lá e aprovou com ressalvas. Gente, sinceramente, o Conselho de Orientação do Clube, você vai aprovar só com ressalvas uma situação como essa? Então, isso é um modelo associativo para quem não sabe. Só que o maior problema não é nem esse. A própria auditoria soltou lá uma espécie de recomendação. Não, ela soltou o parecer dela final. E ela escreve o seguinte, abre aspas, essas condições do clube... Essas condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do clube. A nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto. Ou seja, o clube, a auditoria está dizendo que essa empresa
ela pode estar em insolvência, ela pode entrar em falência a qualquer momento. Essa é a situação do Corinthians. O torcedor corintiano, é preciso falar sobre isso e é preciso que você tenha noção disso. É uma auditoria externa dizendo isso. É significativamente relevante a possibilidade de não ter capacidade de continuidade operacional. Enquanto isso, não tem nenhum senso de urgência no Parque São Jorge. Os nobres conselheiros, ou a imensa maioria deles, não vou falar que são todos, mas a maior parte, eles estão lá, como os músicos do Titanic. Vão tocando violino, o navio vai afundando e os caras ficam tocando violino. Vamos deixar a coisa rolar. Tem alguns acordos feitos, RCE, CNRD lá da CBF, o governo, fizeram um acordo, estão tentando, mas não basta. Você tem que ter um capital externo. Tá claro para mim que tem um capital, tem que entrar um capital externo. E aí os caras estão levando isso como se nada tivesse acontecendo, mesmo com um aviso como esse aqui de uma auditoria externa. Então, se um aviso como esse, uma frase impactante como essa, não mexe na cabeça de vocês, conselheiros e tudo mais, eu não sei mais o que mexe, sinceramente. Capital externo é vender o Corinthians, né? Imagino que seja isso. Ponto. Exato. 2. Para você ter um dinheiro você tem que vender seus melhores jogadores e não renovar com o Memphis. Você está afim de fazer isso? Eu não sei, pergunta. Claro que não. A gente acaba de não é ele, cara, é o clube. Né? Não quer fazer, não vai fazer sacrifício. Então, ou vende ou entra com recuperação judicial, que aí você não paga mais ninguém, vai pagar devagarinho, certo? Mas nem me parece nem que é isso que o Stabile quer fazer, eu não sei o que ele quer fazer. Por isso que eu defendo, renova com o Memphis e põe ele no cargo de presidente. Assim, Bom, só para fechar, o pessoal da Safiel, por exemplo, que são caras do mercado, que estão com aquele planejamento, disse, eu só preciso de um documento, que é uma carta não circulante, que você não é obrigado a aceitar, me dá essa autorização para eu buscar um capital, o dinheiro fora, e eu vou tentar captar. Cara, e eles não dão, por exemplo, essa carta para o pessoal da Safiel. O que custa alguém que está tentando ajudar, mas aí você... Custa que se der certo eles perdem a boca, mano. Exato, é isso. A boca que eu quero dizer é... Poder. O poder. O poder, é claro, é isso, perfeito. E assim, então, ou seja, eles estão mais apegados ao poder do que à instituição, gostam mais do poder do que do clube. É isso. Porque se eu sou presidente do Corinthians, chega alguns caras falando, eu tenho como buscar no mercado, tal, um dinheiro numa pancada, vai respirar, tira o juro, a gente vai viver depois como é o clube grande, como a receita que tem. Mas eu sou o primeiro a assinar. Vai lá, meu amigo, vai buscar esse dinheiro. Mas os caras, para eles, tanto faz como tanto fez. Só quero fazer uma ressalva, não especificamente do Corinthians, mas da abordagem, que assim, isso é clube associativo. Verdade, né? Quanto tempo a gente não vê algum conselho reprovar umas contas de um clube? Veja a SAF do Muito Botafogo. tempo. É isso que eu ia falar. Reprovou. Tá aí a SAF do Botafogo. Uma bagunça completa. Nós vamos falar disso, né? Mas assim, a SAF do Botafogo, de que vamos falar também, que quebrou. Não. Então não é SAF, não é associativo, é gestão. Tem SAF que só embeleza, que é do Bahia. Bonito por fora, por dentro não vai. Também não é a principal do grupo, isso é um problema pro Bahia, que é um grande clube, torcida grande. Aí, ó, tá vendo? Então tem um monte de coisa pra olhar. Mas tem umas punições aí, Vessone. Caramba. Aqui Vamos lá. Caíram. Foram punidos, não foram nada. É que eu me impactei com a... Eu sei que você está impactado, mas vocês... Com a auditoria externa, o aviso que ele deu. Revogaram tudo. Revogaram tudo. Ó, vamos lá, o Hugo Souza caiu de 2 para 1 jogo. Acho que cumpre contra o Vasco. Imagino que vai cumprir contra o Vasco. Tem automático que não conta, é isso, né? É porque foi por declaração. Não, foi por declaração. O Mateuzinho, no pleno de 4 para 2 jogos. Então cumpriu contra o Vitória, acho que também cumpre contra o Vasco. E a perda do mando por aquele grito de uma pessoa que ainda não sabe se é homem ou mulher, enfim, lá no setor oeste, que é o setor nobre, setor mais caro do estádio, por o grito de injúria racial, que era a perda de mando, caiu para fechamento do setor. Que cabe cerca de 10 mil pessoas aquele setor. Eu não sei nem como o clube vai fazer o lance. Os donos das cadeiras estão ali. Vai ter um sério problema o clube, né? Como que vai fazer com os 4 mil donos? Os caras pagam 700 pau por mês para ter a cadeira ali. Eu não sei como vai fazer com esses caras. E aí então fecha o setor em um jogo também. Mas a multa de 80 mil reais foi mantida. Então, a pessoa não foi identificada? Ainda não. Essa pessoa da injúria ainda não. Porque assim, é evidente, não vou nem perder tempo explicando o clube disponibilizou as imagens para a polícia está tentando, mas ainda não... Mas para qualquer clube, né? Eu acho que se você identifica a pessoa, ela é criminosa, não é a comunidade que tem que pagar. Acho que é uma punição coletiva meio que não tem um sentido. Mas se você não pune coletivamente, não educa individualmente. Depende, né? Porque você sabe que aquela pessoa foi presa por isso. Não, as duas coisas têm que andar juntas. E a única coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, porque quando tem uma confusão organizada, você fecha o setor da organizada, que é o que paga mais barato e tal. Ao menos, dessa vez, pegar o setor nobre para chegar junto nos caras ali também. Coerência, né? Para não ser incoerente. Não, esse setor aqui a gente não pode mexer, que é o setor nobre. Não, então foi lá e foi para cima, pelo menos do setor, como vai nos das organizadas também. Fala, rapaziada, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do maior
clube do mundo, o Corinthians. Então, peço humildemente seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre receber atualizações de mercado da bola quando tiver a oportunidade de receber com a gente aqui. A gente vai encerrar nossa edição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!